Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na imprensa alagoana. No mês de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma data extremamente importante para chamar a atenção da sociedade em qualquer lugar do mundo e principalmente aqui no Brasil, onde às vezes a gente tem algumas deficiências para alcançar até mesmo suporte, as políticas públicas adequadas para o tratamento dos autistas, das pessoas com o transtorno do espectro autista, que é conhecido também pela sigla TEA. E hoje nós estamos aqui com uma especialista nessa área, a Fabiana Lisboa, que é psicóloga e também neuropsicóloga, coordenadora justamente do Centro de Autismo da APAI, a quem já agradecemos pela presença. Seja muito bem-vinda aqui à TV Assembleia, ao Ponto de Vista, Fabiana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão relevante, né? Não só para o mês de abril, mas eu acho que para o ano inteiro, né? Falar sobre o transtorno do espectro autista, de outras deficiências, é extremamente urgente, né? E necessário para a nossa comunidade geral. Sem dúvida. E sem mais delongas, para a gente aproveitar totalmente essa nossa meia hora aqui de bate-papo informativo, o que é o autismo? Para algumas pessoas é uma doença, outras acham que é uma condição. O que é, no final das contas, esse transtorno chamado de transtorno do espectro autista, ou mais popularmente conhecido, o autismo? Bom, é bom a gente já deixar claro que não é uma doença, tá? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce autista e vai para a vida inteira. Se não é uma doença, não tem cura. Tem tratamento, um tratamento de qualidade faz com que a pessoa consiga ter boa evolução, mas não existe cura, tá? A gente caracteriza o transtorno do espectro autista por duas situações, né? Dois eixos principais, que é a alteração na comunicação social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos. Essa comunicação social que vem alterada no cérebro das pessoas autistas vai desde a pessoa que vai ter um atraso de linguagem, ou seja, uma criança com 1 ano e meio, 2 anos que não consegue falar palavrinhas, que não consegue apontar para mostrar o que deseja, ao contrário, puxa os pais pelas mãos e leva até o objeto que deseja, né? Aquela criança que repete falas, que é o que a gente chama de ecolalia, né? Então pega uma fala do desenho animado e fica repetindo aquela fala, faz sons estereotipados, né? Fica fazendo esses sons. Algumas crianças, por exemplo, que vão cantar uma música inteira. E aí os pais dizem, olha, ele canta super bem, mas se eu fizer uma pergunta, como é o teu nome, ele não responde. Falar em terceira pessoa, ao invés de falar eu quero água, né? Falar Fabiana quer água, por exemplo, então usando na terceira pessoa. Então, tem alterações qualitativas nessa comunicação social. Eu posso ter desde a falha total desse mutismo, até o mutismo seletivo, até, de fato, aquela pessoa que vai se comunicar super bem, mas vai ter uma alteração nessa prosódia, ou seja, vai ter uma melodia de voz, vai ter uma dificuldade maior de bater um papo com outras pessoas de assuntos que não são do seu interesse, né? E esses comportamentos restritos e repetitivos, eles são justamente nesse eixo aí. São pessoas que têm um maior interesse por temas específicos, né? E aí pode passar horas falando ou brincando com esses objetos ou com esses temas preferidos, apresentam maneirismos no corpo, como flip nas mãos, como balançar do corpo, né, que a gente chama de estereotipias, né, bater palma, pode ter sensibilidades, alterações sensoriais, que vão desde sensoriais auditivo, por exemplo, se incomodar com o som, botar a mão no ouvido em barulhos mais altos, ou gostar de ficar olhando o ventilador girar, né? Ou coisas que giram, se interessar por brinquedos giratórios. Então, há uma sumidade de característica. Porém, o eixo, de fato, do autismo, o que faz a gente fechar um diagnóstico é que as alterações nessa comunicação social e a presença desses comportamentos precisam impactar a questão social desse indivíduo. Então, eu posso, como eu disse, ter uma pessoa que vai até se comunicar
que vai usar da linguagem da fala, mas vai ter uma dificuldade de fazer e manter amigos. Pode até ter interesse de fazer amizade, mas não sabe mantê-los. É uma pessoa que se isola mais, é uma criança que no meio de outras crianças prefere brincar sozinho com os seus brinquedos, tem dificuldade no contato visual, por vezes pode até olhar, mas fixar esse contato por um tempo específico para uma troca e um diálogo é muito mais rebaixado do que em outras pessoas, né? Pode ter crises sensoriais, crises de ansiedade. Então, existe uma gama muito grande de sinais e de sintomas que hoje vem ampliando aí, por isso que se dá o nome de transtorno do espectro autista, por isso que a gente já não fala mais sobre autismo, né? Antigamente chamava de transtorno globais do desenvolvimento, depois passou a se falar sobre autismo infantil e hoje entra como transtorno do espectro autista, porque se entende que há uma variabilidade muito grande desses sintomas. Então, aquele estereótipo que existia e existe ainda na cabeça de muitas pessoas de que a pessoa autista necessariamente precisa ser aquela que não fala, aquela que não faz contato visual, aquela que não consegue socializar, aquela que tem comportamentos agressivos, aquela que agride ou que se autoagride. Existe também essas pessoas com esse perfil nesse espectro, mas o espectro ele é muito amplo. Então eu posso ter essas pessoas que aí por muito tempo foi considerado que seria algo uma pessoa autista, desde aquelas pessoas que têm características leves, tá? Mas que de alguma forma acabam impactando a socialização. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala do transtorno do espectro autista, porque ele vem se ampliando, esse diagnóstico vem melhorando, e aí muitas pessoas vêm inclusive recebendo diagnósticos tardios, né, que anteriormente não conseguiam ser diagnosticadas, porque os profissionais não conseguiam ter essa amplitude a respeito do transtorno. E o que é que pode provocar o autismo? Existe alguma falha nessa formação ainda do embrião, do feto? É já em alguma outra fase? É uma condição genética que eventualmente pode servir de gatilho? Fatores ambientais, ou até mesmo de hábitos, né? Como a mãe ser fumante, bebê. Existe fatores de predisposição para isso? Ou é realmente apenas uma questão de má formação que pode subitamente ocorrer? Então, hoje o que os cientistas apontam é que o autismo, existe uma questão hereditária genética. Então, o maior fundo, né, do autismo é genética, a causa é genética. Então, se a gente for investigar as famílias das pessoas que têm algum caso de pessoa com autismo na família, e a gente for investigar essa árvore genealógica, a gente vai perceber que existe uma forte hereditariedade nessa família. Então, são pessoas que têm outros transtornos, como esquizofrenia, como TDAH, como outros transtornos psiquiátricos. E aí existe uma teoria muito importante que foi de muitos estudos, né, de longo tempo de estudo, que fala sobre a teoria do copo. O que é a teoria do copo? É quando a família já tem uma predisposição genética para transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos psiquiátricos, e aí junta a genética do pai, a genética da mãe e traz toda essa corrente genética dessa família, e aí o copo transborda, né? E aí naquela criança, né, o que já era disponibilidade, ele vai e chega como o se autismo. Concretiza no final das contas. É como você bem disse, né? Vai se somando ao longo, talvez, aí de gerações, né? De 20, 30 anos, até que, de fato, alguém tenha, pelo menos, essas características que contribuem para a elaboração do diagnóstico e a definição efetiva, né? Quando a gente eu faço diagnósticos, né? Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, e quando a gente está falando com as famílias, o que é muito engraçado e chama muita atenção é que muitos pais dizem assim, olha, mas eu também tenho essa característica, eu pareço também com ele nesse sentido, eu também sou mais tímido, e a gente começa a perceber que há um perfil desenganchar esse novelo aí, né? Quase que isso. E puxando esse histórico para chegar à definição. Naquela pessoa especificamente, naquele pai ou naquela mãe, né, o copo não transbordou, mas no filho sim. Mas existe sim essa predisponibilidade. É lógico que os fatores ambientais, eles também contribuem. Tá? A gente passou por uma pandemia, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram expostas a questões psicológicas, a estresse, que causaram transtornos como transtorno da ansiedade, transtorno bipolar, né, transtorno depressivo, foi enorme. Falamos muito aqui também sobre burnout, né, que acaba sendo também dessa mesma gama de problemas, né? E isso vai acrescentando nessa árvore genealógica dessa família. Então,
Imaginemos que daqui para o futuro, com toda essa carga emocional que nós estamos passando nos últimos anos, isso vai repercutir sim nas próximas gerações, tá? Mas o que é importante que a gente deixe claro, a gente não está passando por uma epidemia de autismo, como algumas pessoas costumam dizer. De fato, a gente tem tido um aumento considerável de diagnóstico de pessoas com autismo. Hoje é quase impossível alguém não conhecer uma pessoa dentro do espectro, né? Mas isso acontece porque os critérios diagnósticos, eles vêm melhorando com o passar dos anos. Se você permite até um acréscimo, até porque o Dia Mundial, que foi a temática que nós abordamos aqui no início da entrevista, ele serve para lançar luz sobre essa questão. E muitas vezes não é porque as pessoas não tinham o autismo. Primeiro, elas não sabiam o que era o autismo. Isso. Elas não tinham a matéria-prima do conhecimento, que é a informação. E a partir do momento que essa informação chega, naturalmente isso já pode contribuir não para um aumento no número de casos, mas para um aumento de diagnósticos, né, de confirmação de possíveis até suspeitas, como esse pai que você citou como exemplo, tinha, mas não sabia o que era, poderia até confundir com outra patologia, que eu pretendo falar daqui a pouquinho. E é sempre importante dizer isso, porque as pessoas às vezes acabam se confundindo, né? Agora está tendo, como você bem disse, um crescimento súbito, uma epidemia ou uma pandemia de autismo, e não necessariamente é isso. Diagnóstico é uma coisa. Crescimento do número de pessoas afetadas com determinado tipo de doença, de patologia, é outra totalmente diferente. E normalmente é aquela mesma máxima. Mas todas as vezes que eu vou ao médico eu encontro uma doença. Não, a doença já estava lá. Ou não estava naturalmente, e ele vai poder te ajudar justamente a preveni-la. Por isso que a informação é sempre tão importante, não é, Fabiana? Com certeza. O que você colocou aí é exatamente o que os cientistas têm tentado colocar na cabeça da população em geral, tá? A última perspectiva do CDC, que é o Centro de Diagnósticos dos Estados Unidos, apontou que esse ano, 2023, a cada 36 crianças, uma está dentro do espectro. O ano passado, essa mesma pesquisa apontou que a cada 44 pessoas, uma estaria dentro do espectro. Então, a gente saiu de 44 para 36. Mas por que isso também aumentou? Porque os critérios diagnósticos melhoraram, né? Antigamente se investigava apenas o autismo na infância e a gente entende que é uma condição para a vida. A pessoa nasce autista, tá? E vai ser autista até o dia que morrer. Ainda que não saiba. Ainda que não saiba. Então, o que é que tem acontecido? Muitas pessoas estão recebendo diagnóstico na fase adulta, ou as crianças com 8, 9, 10 anos têm conseguido ser diagnosticadas, porque antigamente receberam diagnóstico de TDAH, predominantemente desatento, receberam diagnóstico de timidez, né, de fobia social, né, era encarado como aquela criança esquisita ou aquela pessoa mais esquisita. Que Vou usar um termo até mais forte, se você me permite, porque é o que encontramos, infelizmente, na realidade, no campo prático, pela ignorância das pessoas, muitas vezes. Esse menino, esse rapaz, essa moça, essa mulher é um retardado. Ele tem alguma deficiência, ele não é normal. Infelizmente, muitas vezes, a definição vem dessa forma, ofensiva, agressiva e manifestando não um problema de uma outra pessoa, mas a ignorância de quem fala, não é verdade? Esses são termos que a gente precisa abominar, porque são termos capacitistas, né? O capacitismo é o preconceito em torno da pessoa com deficiência. Qualquer que seja, né? Qualquer que seja. E esses termos, eles fomentam esse preconceito na nossa sociedade. Então, usar também o autismo como adjetivo é algo que a gente também precisa abominar. Se a pessoa é mais retraída, se a pessoa é mais... ele está autista hoje. Hoje eu tenho um pouco de autismo. O autismo não é um adjetivo. Muito menos uma brincadeira, né? Muito menos uma brincadeira. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses termos, né? As pessoas usarem, esse menino é estranho, é esquisito, é um retardado, né? O termo retardado se usou por muito tempo, ainda temos pessoas
que têm pouca informação ou não procuram informação e continua disseminando esse tipo de comentário, né? Mas que a gente precisa informar as pessoas para que isso não aconteça, porque isso é um tipo de preconceito, isso é uma fala que agride não só a pessoa com deficiência, mas os seus familiares e a toda a comunidade. Então, a gente precisa colocar, né, muito mais para frente conhecimento para essas pessoas. Antigamente se falava pessoa especial, pessoa excepcional, né? Hoje a gente entende que o termo é pessoa com deficiência. Muitas pessoas ainda chamam portador de deficiência. Como se você pudesse sair de casa ou não com ela, Isso, portando a doença, né? Eu estou portando, né, o autismo, E amanhã não. Amanhã eu não quero, vou deixar na minha casa. Então, não é isso. Então, o termo correto é pessoa com deficiência. Hoje, o autismo também é considerado por lei, por direito, como uma pessoa com deficiência. Ele entra nos critérios de deficiência intelectual, mesmo que a gente não possa ter uma deficiência intelectual acoplada a esse diagnóstico. Sim. Tá? A gente tem uma variabilidade muito grande, mas nós temos comorbidades associadas a esse diagnóstico. Então, nós podemos ter pessoas autistas com diagnóstico de transtorno intelectual, né, que é a deficiência intelectual. Nós podemos ter pessoas autistas com diagnóstico de TDAH também. Transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Então, o que vai aparecendo, essas comorbidades, vai acrescentando sintomas e fazendo com que a gente precise estudar cada vez mais e conhecer cada vez mais. Eu costumo dizer que quando você conhece uma pessoa autista, você só conheceu aquela pessoa. Aproveitando a sua palavra sobre diagnóstico, nós já falamos aqui de alguns sinais, sobretudo, não é? Características que são visíveis, que são perceptíveis, como a questão da vocalização, né? De alguns sons específicos. Mas como é que é feito esse diagnóstico? Você mesma disse para mim algo que a gente conhece como uma grande verdade, que de fato as pessoas tinham muita dificuldade para saber como definir o autismo. E eu acho que talvez a dificuldade inicial seja até de saber a qual profissional recorrer para iniciar esse processo que nem sempre é definido, quer dizer, com certeza não é definido por apenas um profissional, né? Mas deve ser por um corpo de saúde. Exato. A gente tem entrado num movimento muito importante, que é a valorização do diagnóstico precoce, porque a gente entende que quanto antes esse diagnóstico, melhor prognóstico terá essa pessoa. Então, existe, né, aí um movimento para que os pediatras, que são os profissionais de saúde que primeiro acolhem essa criança, consiga perceber esses sinais de forma mais precoce possível. Tanto que a carteira de vacina foi introduzido o MCHAT, que é um checklist de sinais de autismo. Então, as mães, as famílias têm recebido já na carteira de vacinação esse checklist para que o pediatra consiga fazer essa vigilância do desenvolvimento. Então, o que é que acontece em geral? Deveria ser assim. O pediatra, que é o médico com que a criança tem primeiro contato, olhar o desenvolvimento global daquela criança e começar a entender, olha, nesse aspecto de comunicação eu percebo que há um atraso, eu percebo que está um atraso nas questões socioemocionais. Então, isso já é um alerta para encaminhar para uma investigação. Então, tendo um atraso nesse desenvolvimento, é encaminhado para um especialista, que pode ser um neuropsicólogo, e aí compõe com a equipe de terapeuta ocupacional para avaliar as questões sensoriais, compõe com o fonoaudiólogo e é feito toda essa investigação junto com o neuropediatra ou com o psiquiatra infantil. Isso leva um tempo, certamente, né? Leva um tempo, mas não tanto tempo assim, né? É uma construção em conjunto, mas de forma o mais rápido possível, porque a gente sabe que tempo, né? O cérebro exige avanço, então a gente não pode perder tempo, principalmente a gente falando em crianças pequenas. Então a gente faz essa investigação, manda para o neuropediatra e aí já começa com a intervenção precoce. E você me explicou que não existe uma cura justamente por não ser uma doença. Mas, até me corrija, por favor, se eu estiver errado, existe algum tipo de tratamento, não sei se essa seria a palavra, para mitigar efeitos negativos e, de alguma forma, estimular o desenvolvimento da forma mais natural e progressiva possível? Com certeza. A gente diz que o autismo não tem cura, mas tem sim tratamento. Nós temos intervenções que são práticas baseadas em evidências, ou seja, com muito estudo, que já comprovam, né, que são eficazes
para pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Uma delas é a ciência ABA, né, que é a ciência da análise do comportamento aplicada, né, que envolve analisar esses comportamentos, fazer um planejamento individualizado para aquela pessoa e conseguir atingir dentro das questões que estão em defasagem e aumentar essas habilidades dessas pessoas e reduzir comportamentos disruptivos ou comportamentos que possam contribuir ou impedir para uma evolução dessa pessoa. Então, as terapias, elas existem sim, né? A grande maioria das pessoas precisam de uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas. Então, não existe uma receita de bolo, porque a gente está falando de uma variabilidade. Então, eu posso ter uma pessoa com nível de suporte 3, né, que antigamente era considerado autismo severo, que vai precisar de uma equipe multidisciplinar com muitas especialidades e com muitas horas de tratamento. Como eu posso ter alguém com nível de suporte 1, que é o que a gente chama de autismo leve, né, que também vai precisar de suporte, mas talvez não de uma equipe tão grande, nem tantas horas de intervenção. Porém, o que é importante a gente deixar aqui claro, todo o espectro vai precisar de algum tipo de suporte. Muitas pessoas, por achar que está dentro do nível de suporte 1 ou considerado autista leve, aquela pessoa não vai precisar de suporte. E precisa sim, porque a gente já entende que muitas pessoas dentro do nível 1 de suporte, mesmo com, muitas vezes com intelectual acima da média, com super inteligentes, vão apresentar algumas comorbidades se não forem cuidados e tratados, como transtorno de ansiedade, depressão, e a gente tem um alto índice de suicídio na vida adulta de pessoas dentro do transtorno do espectro autista de nível 1. Agora vou aproveitar seu gancho de novo, desse diagnóstico talvez ainda precoce. Eu queria justamente chegar nesse ponto. Nós falamos aqui que o diagnóstico deve ser iniciado o quanto antes, na primeira infância ali, tudo bem. Mas talvez haja aqui algum adulto, algum adolescente já nos assistindo, talvez até alguém que passou um pouquinho da infância e ainda está na puberdade e diga assim, eita, eu tenho esses sintomas aqui, esses sinais que a Fabiana me falou, mas eu não vou mais ao pediatra. O que é que eu faço daqui para frente? Ainda vale a pena eu correr atrás disso, estando já numa idade um pouco mais avançada, já sendo adulto, estando com toda a minha personalidade, se é que a gente pode dizer assim, formada, com toda a minha vida já estruturada, eu já alcancei isso ou aquilo, ainda vale a pena, Fabiana? Vale. Eu digo que o diagnóstico, ele é libertador. E o diagnóstico, ele é um direito do ser humano. Então, alguns anos atrás, eu diagnostiquei uma criança, né, de 3 anos de idade, e a avó de 60 anos se identificou nas características dessa criança, veio para mim e a gente conseguiu fechar esse diagnóstico. Então, para esses casos, a gente busca, né, e aconselha que essa pessoa procure um psiquiatra. Né? O psiquiatra é o profissional que vai te orientar, que vai fazer todo esse mapeamento junto com o neuropsicólogo, que vai fazer uma avaliação neuropsicológica das funções executivas, do comportamento, para conseguir fechar esse diagnóstico tardio. Você falou de neuropsicólogo. Talvez o psicólogo que está tão em evidência, sobretudo depois de todas essas complicações provocadas pela pandemia, a maioria decorrente de uma mudança na forma de trabalho ou na própria reclusão, na restrição de contato social, pode acabar sendo esse profissional que vai perceber alguma coisa e te auxiliar fazendo esse, não vou dizer um encaminhamento, porque ele não pode prescrever outro profissional, mas esse direcionamento, dizer, olha, talvez você tenha isso ou aquilo, seria interessante procurar um psiquiatra, que aqui cabe também um parênteses, não é um médico para loucos, mas de pessoas que, em vez de ter uma doença no coração, no pulmão, na circulação, podem estar desenvolvendo alguma doença na mente, que no final das contas é integrada ao corpo, é o tal psicossomático que os gregos tanto falavam e até hoje muita gente não conseguiu entender, né? É verdade. O nosso problema é que nós temos poucos profissionais na área que estão capacitados para poder identificar esses sinais. Identificar os sinais nas pessoas com características de autismo em nível 3 é muito mais fácil, mas no nível 1 de suporte é muito difícil, principalmente para aquele profissional que não estuda a respeito dos transtornos, que não está atenado em relação a isso. Por isso que muitas pessoas acabam não recebendo o diagnóstico correto. Tem aumentado muito o índice de pessoas adultas que tomaram medicação a vida inteira para ansiedade, por exemplo,
que foram diagnosticados com TDAH e outros transtornos e que, na verdade, são pessoas autistas, né, que estão em acompanhamento psicológico com alguns profissionais e que nem esses profissionais conseguem entender por que é que a farmacologia adotada e o tratamento adotado não está surtindo efeito. Isso é importante porque a informação tem crescido, a preocupação também em se antecipar esse diagnóstico é palpável praticamente, né? Só da semana passada para cá eu vi pelo menos 3 eventos gratuitos com grandes referências aqui do Nordeste, até de outras regiões do país, acontecendo no formato online, acontecendo no formato presencial. Não é porque há um intuito de algum segmento de fabricar autistas ou qualquer outro paciente com alguma patologia, com algum problema, com algum transtorno, mas de ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. E existem instituições como a que você faz parte, a APAI, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que oferecem esse suporte. É de graça, existem outras também, uma rede que pode fomentar esse apoio. Nós temos aqui ainda alguns minutinhos e não podíamos fechar sem prestar esse serviço de utilidade pública também. A APAI é uma associação sem fins lucrativos, tá? A gente atende de maneira gratuita a todo o público, tá? O CUIDA, que é o Centro Unificado de Integração e Desenvolvimento do Autista, que eu coordeno, atende mais de 156 famílias dentro do espectro, tá? Nós temos ainda uma lista enorme de pessoas querendo tratamento, porque mesmo tendo outras instituições em Alagoas, mesmo tendo particular, né, pelo SUS, a demanda tem sido muito alta. Então, o que eu sempre digo, desconfiou, né, tem isso em mente, procura um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um neuropsicólogo, tenta fechar esse diagnóstico para fazer esses encaminhamentos. A gente tem hoje no nosso estado, na falta de vaga pelo SUS, que é o que eu trabalho, né, o próprio governo do estado, eles têm conseguido custear, através de processos jurídicos, clínicas particulares para que essas pessoas não fiquem sem atendimento. Então, tem sido judicializado alguns processos na falta de vaga pelo SUS, né, pelo sistema. Então, é dado, né, a essas pessoas a condição de tratamento. Lá vocês atendem apenas crianças, adolescentes? Não. Adultos também podem chegar junto? Todas as idades. Nós atendemos desde o bebê até o idoso. Hoje, no nosso centro, o nosso mais velho tem 27 anos. É ainda um jovem, né? E a nossa mais nova tem 2 aninhos de idade. Uma bebê, literalmente, né? Isso, então nós temos uma variabilidade muito grande. Para ser incluído dentro do nosso projeto, tem que ter apenas o diagnóstico de autismo. Pode ter outras comorbidades, inclusive, mas tendo o diagnóstico, sendo autista, ele está apto para fazer parte do nosso instituto. E como é que as pessoas fazem, por exemplo, para buscar esse suporte, para buscar esse tratamento na APAI? Procura o setor de serviço social, né? Onde é que vocês ficam fisicamente falando, o endereço? Nós temos uma unidade fica na Avenida, na Praia da Avenida, que é a nossa unidade central, que atende outras deficiências, mas se você chegar lá e procurar o setor de assistência social, ele vai te encaminhar, vai te orientar. E a unidade do CUIDA, que é o Centro de Autismo, fica na Rua José de Alencar, no Farol, tá? Bem próximo à faculdade, acho que é Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Isso, naquela mesma rua. A rua paralela a Fernandes Lima, o acesso é bem fácil, né? Exato, é um acesso muito fácil. Então, chegando lá, se identifica com as suas documentações, com a documentação do seu filho, né? Vai lá, procura o serviço social, faz a sua inscrição e aí, tendo a vaga, essa pessoa é chamada e inserida dentro do nosso CUIDA. Tem uma última pergunta para você me responder em 1 minuto. É possível, de alguma forma, que o pai e a mãe que têm algum desses indicativos de autismo ou que já têm o diagnóstico façam algo para evitar que o filho nasça autista, ou isso não é possível até para, como você disse, libertar algumas pessoas que eventualmente se condenam por alguma coisa nesse sentido? Não, olha, eu já ouvi de um grande especialista que para a gente não ter um filho autista, a gente não pode ter filhos, porque não tem como a gente saber. Muito bom. Como é uma questão genética e hereditária, não é o que a gente consiga se antecipar,
né, para poder não ter um filho autista. Todavia, se cuidando e conhecendo melhor esse transtorno do espectro autista, melhor vai ser a condição de vida que eu poderia dar ao meu filho se eventualmente ele assim nascer. Com e muito certeza. importante reforçar isso, até para que as pessoas também não deixem eventualmente de realizar esse sonho de ter um filho. Sim. Por se culparem eventualmente também por essa condição que não foi uma escolha. E, na verdade, o autismo não é culpa da mãe, não Exato. é culpa do pai, Perfeito. tá? E nem é uma sentença. Isso tem que ficar muito claro. Uma vez que você é mãe ou pai de uma pessoa dentro do espectro, isso não significa que você não será uma mãe. E temos você será grandes pai. pessoas, grandes profissionais em suas respectivas áreas que são autistas Com e vivem certeza. talvez melhor que eu e você, né, Fabiana? Porque Com tiveram certeza. esse diagnóstico, entenderam como seguir o tratamento e conseguem ter uma vida talvez até melhor do que se a não tivesse. Como eu já entrevistei muitas pessoas diabéticas que disseram que passaram a viver depois que descobriram a doença, porque se cuidaram, tiveram essa atenção e acabam avançando muito bem. Não que a doença naturalmente seja boa para ser adquirida, mas também não é uma sentença, como você bem definiu. Eu vou aproveitar esse nosso último minuto para que você possa fazer os seus agradecimentos, recomendações. Diga o seu @ lá no Instagram, que todo mundo utiliza hoje, ou da Pai, como você queira. Bom, eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que o autismo ele não é um fim. O diagnóstico de autismo ele pode ser um recomeço. Então, para as famílias que estão nos assistindo, nunca deixe de acreditar no potencial do seu filho ou da pessoa autista que está ao seu lado. Tá? Essas pessoas têm grande potencial e elas têm direitos e elas podem estar onde elas quiserem, tá? Porque são cidadãos como eu, como você. Então, a gente precisa, sim, modificar a visão da nossa sociedade para falar sobre inclusão e respeito a todo o espectro, a toda a diversidade que existe no nosso mundo. Então, se você tem alguém na família com algum atraso no desenvolvimento, procure ajuda, procure um especialista, porque a gente entende que quanto antes a gente consegue fechar esse diagnóstico, maior probabilidade essa pessoa terá de futuro, de independência e de autonomia. E para quem quiser bater um papo comigo, é só entrar lá no Instagram, né, @FabianaLisboa3, né, eu estou sempre à disposição. E tem também o nosso da APAI, que é @APAIMaceió. APAE é APAE Maceió. Eu agradeço aqui a Fabiana Lisboa, psicóloga e neuropsicóloga, com quem tive o prazer de aprender mais sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro, né? Como a gente tem conhecido o TEA do espectro autista, tão importante para que a gente saiba, para que a gente até, mas eu não tenho autismo, mas você pode ajudar alguém até pensar se ela tem. E isso às vezes é suficiente para que haja uma transformação na qualidade de vida daquela pessoa, para que ela viva mais, viva melhor e possa também se somar a tantas outras a quem ela certamente vai poder ajudar, além de a si mesma. Agradeço mais uma vez a você pela gentileza. O pessoal da APAI está sempre de portas abertas, é a Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas se Deus quiser, em breve estaremos de volta, trazendo certamente mais temáticas pertinentes à área da saúde, que é essencial para a nossa existência. Eu agradeço a sua companhia. O nosso conteúdo, além de ser exibido na TV Assembleia, fica também disponível no ambiente digital, no YouTube. Você pode assistir a qualquer momento, assistir um pedacinho, dar uma paradinha depois e, claro, compartilhar para que outras pessoas tenham uma consulta gratuita, como eu costumo dizer por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua companhia e na próxima estaremos juntos de novo. Até lá!